Olá, mamães e papais de plantão. Muita gente acha que problemas de memória são uma exclusividade das pessoas mais velhas, mas vocês estão enganados. Crianças e adolescentes também sofrem com problema. Esquecimentos ocasionais são comuns, mas em alguns casos isso pode se tornar mais sério, impactando as tarefas do dia a dia, rendimento escolar e até mesmo a socialização. Isso acontece porque a memória tem um papel fundamental nas nossas funções executivas, que diz respeito àquilo que permite a gente funcionar no mundo. E como o cérebro da criança e do adolescente está em formação, estimular a memória é fundamental para garantir que essas funções se desenvolvam da melhor maneira possível. Mas afinal, é possível treinar a memória? Quais exercícios podem ser feitos com os filhos para melhorar as funções executivas? Eu vou explicar tudo isso para vocês. No vídeo de hoje, você vai conferir o que está por trás dos esquecimentos, por que a memória é importante para o desenvolvimento do adolescente e também eu vou dar dicas práticas para liberar todo o potencial do cérebro do seu filho. E se você quiser saber mais, tem algumas dicas sobre memória no link que eu estou deixando aqui embaixo. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook do Carol Psimãe. Problemas de memória em adolescentes? Problemas de memória em adolescentes são mais comuns do que a gente imagina. Não são raros os casos em que eles esquecem, por exemplo, que vão ter uma prova, esquecem de devolver livro na biblioteca, ou simplesmente senha ou algum filme que assistiram. Muitas vezes os pais confundem esses fatos com falta de atenção ou desinteresse, mas isso pode esconder alguma coisa um pouco mais séria. O cérebro dos jovens está em formação, eles estão aprendendo coisas novas constantemente. Por isso, os neurônios estão realizando novas ligações o tempo inteiro e criando novas memórias. A questão é que a memória precisa ser estimulada, uma vez que ela é responsável por ajudar nas tarefas de organização, planejamento e aprendizado. Com o estímulo certo, o cérebro é capaz de aprender mais e melhor e acaba formando novas ligações que vão garantir um funcionamento cerebral mais sadio para o jovem. Quanto mais o cérebro é estimulado, mais ele é capaz de absorver informação, assim como selecionar o que realmente importa e organizar os pensamentos. Mas se você não sabe por onde começar, continua comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo o que você precisa saber a esse respeito. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Carol Psimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos também sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Para começar, é preciso entender que a memória ela não serve apenas para lembrar a gente de acontecimentos ou coisas que a gente aprendeu ou a gente viveu. Ela é uma importante ferramenta do nosso cérebro para organizar e processar informação. Já é comprovado que pessoas com boa memória possuem melhor capacidade de absorver conhecimento e costumam escrever melhor e expressar melhor as ideias com mais exatidão. Ela também melhora a nossa atenção e nossa capacidade de processamento, permitindo uma melhor compreensão do mundo. Nos adolescentes, a memória está em processo de desenvolvimento, então é essencial para que eles consigam aprender aquilo que é ensinado na escola, por exemplo. É natural que esquecimentos pontuais ocorram com todo mundo. Esquecer um livro, uma fórmula matemática, uma data importante. Mas se o seu filho costuma ter episódio frequente de falha na memória, vale consultar um especialista. Isso pode ser um sintoma de alguma condição como o TDAH ou TEA, que são 2 temas que eu já abordei até em outros vídeos aqui no canal. Em geral, os esquecimentos eles se concentram na memória recente, ou seja, o adolescente é capaz de lembrar de um fato que viveu há 2 anos, mas não lembra do que almoçou há 1 hora atrás. Os fatores que levam a isso são variados e em casos crônicos em que os esquecimentos são frequentes, é preciso buscar a opinião de um especialista, como eu já disse. Mas, na maioria das vezes, isso acontece justamente por conta dessa fase da vida. Os adolescentes, eles recebem uma carga imensa de informações todos os dias e precisam organizar, selecionar e gravar todas elas em um cérebro em formação. Para complicar um pouco mais, eles são distraídos por natureza e tem também o excesso do uso de celular que não ajuda. Todo mundo que tem um filho adolescente em casa já passou por aquela sensação de estar falando sozinho enquanto o adolescente encara o celular ou fica divagando nos próprios pensamentos.
Independente disso, treinar o cérebro para conseguir melhorar a memória é possível. Alguns especialistas defendem que o cérebro tem uma capacidade máxima de armazenamento, mas que a gente pode expandir esse potencial criando novas conexões neurais. É como se a gente criasse novas gavetinhas no cérebro, que são capazes de armazenar o conhecimento. E para acessar todas essas gavetas de forma rápida e eficiente, a gente precisa treinar o caminho que a memória vai realizar para acessar cada uma delas. Então a gente consegue acessar o conhecimento que a gente precisa de forma mais rápida, o que acaba dando agilidade de pensamento. E esse é o princípio por trás das dicas que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, que vão deixar o cérebro do seu filho uma máquina. O primeiro passo para explorar todo o potencial do cérebro é apostar numa dupla fundamental em tudo que a gente faz. Sim, sono e alimentação. É durante o sono que o cérebro trabalha sem parar. Não apenas descansando nossos sentidos, mas criando novas conexões e reforçando as memórias. Eu falo isso para os meninos desde pequenininho, que é a hora que eles vão organizar tudo que eles aprenderam. Por isso, as pessoas que dormem mal ou poucas horas por dia têm uma maior chance de desenvolver problemas de memória, inclusive doenças como Alzheimer. E a gente sabe que os adolescentes costumam dormir tarde e levantar cedo, o que não é bom para o cérebro. Da mesma maneira, uma alimentação ruim afeta diretamente a química cerebral. Excesso de alimento com gordura ou açúcar pode deixar o cérebro mais lento ou cansado e dificultar a absorção de conhecimento, o que me leva para um próximo tópico: exercícios físicos, que eu sempre defendo. Sim, eles não são apenas importantes para a saúde do corpo, mas são essenciais para o cérebro. A prática regular de atividade física oxigena o cérebro e melhora a circulação sanguínea. E além disso, vai regular níveis de açúcar no sangue e melhorar as taxas hormonais do organismo. Tudo isso já bastaria para melhorar a memória, mas tem um benefício extra. A prática de exercício estimula a coordenação motora e o trabalho em equipe. Esportes como basquete, futebol, vôlei exigem concentração, planejamento, foco, estratégia e memória. Quanto mais o adolescente praticar esse tipo de esporte, mais o cérebro vai criar novas conexões para memorizar movimentos, jogadas e sincronismos com o corpo. Ou seja, um ótimo exercício também para os neurônios. E depois da agitação, é hora de aquietar a mente. Vários estudos e pesquisas na área mostram que a prática da meditação e de exercícios de atenção plena tem um impacto muito positivo na memória. Peça para o seu filho se concentrar antes de uma tarefa, como por exemplo estudar geografia. Respirar profundamente e calmamente por cerca de 2 minutos. Peça para ele organizar mentalmente o conteúdo que ele precisa estudar e como ele vai fazer isso. No final do estudo, peça para que ele faça o mesmo processo, visualize mentalmente tudo que ele acabou de aprender. E não esquece de reforçar a importância dele focar completamente na tarefa e se desligar de outros estímulos como o celular. A meditação não precisa ser alguma coisa complexa. O adolescente pode praticar um exercício simples ao deitar na cama para dormir e revisar por alguns minutos tudo que vivenciou e aprendeu naquele dia antes de pegar no sono. Isso é muito transformador, acreditem. Essa dica vai deixar os adolescentes muito felizes, não mostrem essa parte do vídeo para eles. Mas o videogame pode ser um aliado da memória, é isso mesmo. Existem jogos de celular, computador e consoles que exigem muito planejamento, memória e resolução de problemas, que são itens que favorecem a rapidez de raciocínio. Inclusive já existem jogos específicos para treinar algumas funções cerebrais, que podem ser facilmente baixados no celular. Jogos de tabuleiro, palavra cruzada e até jogo de baralho pode ajudar a desenvolver habilidades cognitivas do cérebro. Se eles são usados com parcimônia, eles são uma ferramenta lúdica e poderosa para melhorar a memória. Falando em jogos de tabuleiro, socialização é uma outra parte fundamental para ajudar o cérebro. Quanto mais você conversar com seu filho e ele interagir com colegas, melhor para a memória. Não vale conversar por celular. O ideal é a conversa presencial, que vai treinar habilidades sociais. Incentive o seu filho a frequentar festas, reuniões com amigos e largar o celular no intervalo da aula. Conversa com ele sobre os seus planos, por exemplo, o que ele aprendeu no dia, tarefas que ele completou ou que ele ainda precisa realizar. Falar tem um enorme poder sobre o cérebro. É uma forma de ajudar a gravar o conhecimento. Aproveita e comenta, por exemplo, notícias do dia, um vídeo que viralizou na internet ou até um filme que vocês viram juntos. Busque forçar o seu filho a comentar
os fatos que ele se lembra e depois retoma o tema com ele no dia seguinte. Isso vai obrigar ele a forçar a memória para não ser excluído das conversas, inclusive nos encontros com os amigos. Por falar em filme, uma dica final: cuidado com o estresse. Eu já comentei num outro vídeo sobre como os adolescentes que estão sob forte carga de estresse costumam apresentar problemas de aprendizado. O excesso de tarefas, informações e interações pode causar uma sobrecarga no cérebro do seu filho, que vai acabar tendo, na verdade, um problema em lidar com a memória. Então, converse com ele sobre a administração do tempo e procure saber se ele se sente sobrecarregado. E se sim, tente encontrar uma solução conjunta para aliviar o cronograma diário. Sugira que ele faça pausas no dia para descansar a mente, tirar uma soneca mesmo no meio da tarde, ver um filme, ler um livro ou até ficar ouvindo música. Ajudam muito a mente a relaxar. E não é só isso, né? Essas atividades também ajudam na memória, porque exercitam diferentes áreas e vão criando novas conexões. Então, por meio de pequenas mudanças na rotina, é possível favorecer a memória. E sempre que você perceber que o seu filho apresenta uma certa dificuldade em reter informações, em planejar e organizar o dia, vale a pena testar algumas dessas atitudes para facilitar o processamento cerebral. E não se esqueça de limitar o tempo ao celular quando ele for excessivo e estimular a leitura e escrita, que são duas das mais poderosas ferramentas para a memória. Ela vai ajudar o adolescente a desenvolver todas as suas potencialidades e vai trazer grandes benefícios na vida adulta. E ao invés de repreender o seu filho pelo esquecimento dele, procura compreender o que está por trás desses episódios, oferece apoio, direcionamento ideal para que ele encontre a melhor forma de desenvolver uma memória ótima. Quer saber mais sobre exercícios para o cérebro? Não deixa de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e também mostrar o canal para outros pais que estejam enfrentando questões parecidas. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.